Sim, Bebete, pode falar, por gentileza, sobre o que você entendeu. Espiritualismo versus materialismo e espiritualismo e materialismo. Com relação a um versus o outro, eu penso que em espiritismo o materialismo é uma coisa a ser revista, né? Mas que nós ainda estamos absolutamente ligados nisso, tanto que a gente não se vê como espírito que somos. A gente se vê como ego, como pessoa, alma encarnada. E, na verdade, somos espíritos. Agora, espiritualismo e materialismo, eu penso que assim, ó, nós precisamos do materialismo, né? Tanto que isso é um imperativo que nos coloca em marcha na vida. A gente lá, quando começou a trabalhar, eu queria ter uma calça jeans, uma calça Lee, eu queria ter. Então, o primeiro salário eu não consegui comprar uma Lee, mas comprei uma Leves, né? Então, assim, a gente precisa disso para se movimentar na vida, para se colocar em relação, para se conhecer. Mas isso não pode dirigir o nosso destino, né? Olhai os lírios do campo. E o que que eu vou levar para essa minha vida espiritual se eu ficar pensando só em matéria? É complicado, né? Tudo bem. É Muito isso. obrigada, Bebete. Passa A para a Rita, Rita, então. Boa noite. boa noite, Rita. Pegando esse gancho aí da Bebete, na realidade, o que eu consegui entender do capítulo, quando o Elias coloca esse versus materialismo, na realidade, foi o que eu entendi, né? Ele está chamando a atenção para o que seria, na realidade, o materialismo, de uma forma efetiva, entendida por Kardec. Porque o materialismo que Kardec apresenta, na realidade, não é o mesmo do materialismo que até no final ele fala, né? O materialismo que o espiritualismo é contrário é o utilitarista, é aquele material mesmo, consumista, né? O que a gente vivencia na realidade, é o que a Bebete falou, esse apego, né? Às coisas físicas. Então, o que Elias quis ressaltar é exatamente essa diferença, porque Kardec se utilizou inclusive dessa técnica que seria o materialismo metodológico, e isso está muito claro no Livro dos Médiuns, né? Entre as outras obras, mas mais presente no Livro dos Médiuns, que ele lança a mão dessa explicação para justificar e explicar os fenômenos espíritas, né? E é assim que eu entendi. Obrigada. Obrigada, Rita. O Vicente, e em seguida nós vamos já começar a nossa discussão sobre o texto. Vai lá, Vicente. É que essa primeira questão que foi colocada é o cotejamento, né? A comparação entre espiritualismo e materialismo, sem fazer referência à obra. Somente espiritualismo e materialismo. Mas aproveitando que a Beth fez a colocação e anteriormente, né? Espiritualismo e materialismo. Na realidade, são duas perspectivas filosóficas. O que é materialismo, espiritualismo, é uma perspectiva filosófica, que aborda a natureza da mente, da consciência, da existência. Tá? Então, essa é a perspectiva, é uma visão do espiritualismo e do materialismo. E elas são distintas. Tá? Enquanto o materialismo ele vai focar na matéria e nos processos físicos, o espiritualismo reconhece a existência de algo além do corpo físico, algo que transcende os limites sensoriais. Ambas as perspectivas, ela têm influenciado a filosofia, a ciência, a cultura ao longo de toda a história. E não há hoje, irrelevante até hoje. Não importa qual é a corrente filosófica, qual o entendimento, né? Nós ainda temos assim um materialismo
que é um materialismo mais puro, que aí é referência do Elias, né? Que é um mecanicista que vem lá de Thomas Hobbes, do século XVII, e um materialismo ainda do iluminismo, de Julien de la Mettrie, né? Que ele defende o materialismo assim, mais vitalista, mais do ser vital, né? E, quer dizer, não é tão puro, chega perto daquilo que o Elias fala de não é materialismo, a Rita até falou agora, materialismo, como é? Utilitarista ou Metodológico. Utilitarista. Tarita. Metodológico. um metodológico? Mais o Muito bem. metodológico. Esse já é do iluminismo, que Isso. começou no século XVII e adentrou no século XVIII, XIX, né? E Certo. começou como Julien de la Mettrie, que defendeu esse materialismo mais vitalista, né? Ok. E o espiritualismo é aquilo que transcende. É isso aí. Muito obrigada, Vicente. Então, assim, considerando que nós vamos continuar, né, a nossa conversa, o nosso bate-papo, se alguém depois ainda quiser continuar fazendo as suas colocações sobre essa primeira indagação que eu fiz, né, que seria materialismo versus espiritualismo e materialismo e espiritualismo, né? Então, assim, é uma provocação no sentido assim, será que todo o nosso mundo material se explica pelo espiritual, né? Será que tem como a gente explicar o espiritual pelo material? Não há como, mas e a nossa tendência de explicar o material pelo espiritual, né? Será que tem alguma coisa a ver com isso, né? Com esse capítulo que o Elias está trazendo, né? Então, aí ficam as nossas indagações e nós vamos começar agora a leitura, porque eu acho que o capítulo não é longo e a gente vai ganhar muito se a gente começar a ler, para que a gente possa compreender melhor, tá? Tá, boa noite a todos e todas. Então vamos lá. Espiritismo versus materialismo. É bastante comum ouvir em palestras espíritas críticas à ciência por considerá-la materialista. Às vezes, as pessoas chegam até mesmo a negar os estudos e as conclusões do meio científico sempre que eles não confirmam ou divergem sobre algum aspecto da compreensão vigente em torno do espiritismo. Fundamentam-se em Allan Kardec, que logo no seu primeiro livro procurou demonstrar que o materialismo é o contrário do espiritualismo e, portanto, do espiritismo, e que, como consequência, o materialismo é o inimigo a ser combatido. Daí vamos lá numa citação do Kardec, do Livro dos Espíritos, né? O espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Não é, pois, de admirar que tenha por adversários os materialistas. Mas como o materialismo é uma doutrina cujos adeptos mal ousam confessar que o são, prova de que não se consideram muito fortes e tem a dominá-los a consciência, eles se acobertam com um manto da razão e da ciência. Arlene, para aí só um pouquinho, só admitir uma colega aqui que está entrando, a Lecilda. Bem-vinda, Lecilda. Eu só queria pegar o gancho aqui, só para a gente, vamos sintonizar aqui. Que época que nós estamos, né? E nós já contextualizamos ali o momento histórico que Kardec estava vivendo, né? Esse contexto histórico do iluminismo, né? O século XIX que bebeu nessa escola, principalmente a ciência que estava se desenvolvendo na época de Kardec, que veio dessa história do comprovar, do poder falar sobre a matéria. Entendemos que com aquela exposição sobre os filósofos e com aquela
gradação, né, que nós fomos caminhando com alguns filósofos até chegar à época de Kardec e um pouco depois dele, né, que nós vimos que houve até eu lembro da apresentação da Aline sobre o Mesmer, no momento em que não se avaliava, não se cogitava de haver nada, nenhuma outra opção de tratamento, a não ser o tratamento ali, material, e que era feito de uma forma até bruta, né? Algumas intervenções materiais, né? Porque tudo estava começando, né, gente? Se houve um momento na época em que nós vivíamos um estado teocrático, onde a igreja mandava e determinava o que você poderia ou não fazer, né? Onde houve a caça às bruxas, qualquer pessoa, né, bruxas aí chamando bruxas, mas qualquer pessoa que tivesse uma sensibilidade, né, ou uma percepção era tida como demoníaca. Então, assim, no momento em que nós saímos desse mundo aí, passamos a poder olhar para o corpo, passamos a poder examinar um corpo, observar um corpo, olhar para essa matéria sem o pecado, sem aquela visão, né? Que você não tem como questionar a obra de Deus. Porque a igreja colocava muito isso. Era como se você questionar, você estava questionando o que Deus fez. Então, você não podia questionar nada que acontecia de fenômeno na natureza, o que você observava, né? Você aceitava. Quando nós passamos a discutir e começamos a intervir, a falar, olha, essa coisa aqui é palpável, né? Que nós podemos pegar os primeiros cadáveres. Vocês pensaram, o que foi isso, né? Você poder fazer as experiências. Tem um filme que eu gosto muito, ele vai falar de um médico que começou a fazer as experiências com os corpos porque ele queria entender, ele queria estudar, e não podia, era proibido, né? Você não podia fazer isso. Então, vocês imaginam que nós estamos nesse momento, né? Nesse momento aí em que esse olhar para o mundo material começa a ser despertado, né? Mas no início pelas ciências naturais, né? E hoje nós temos aí outras ciências que desenvolveram depois disso, do século XIX, né? Alguém está querendo falar e eu estou cortando? Eu não estou Eu vendo aqui. queria, eu queria, eu queria falar. Desculpa, tem alguém que se inscreveu? Desculpa, Não, gente. ainda não. Pode falar, Arlene. Não, eu só queria falar dentro disso mesmo que você falou, e também eu acho que o Vicente falou, forma geral, é que o materialismo que o Kardec, é exatamente isso, o materialismo que Kardec se refere aqui é uma resposta àquele período mergulhado na religiosidade, na magia, na divindade, né? Então, assim, seria uma possível resposta, né, naquele momento, para se estudar as coisas de uma forma mais palpável. Então, assim, e são muitos os materialismos, né? Então, assim, a gente tem que olhar para isso de uma outra forma. Isso foi muito importante, é o que você falou, esse movimento, naquele momento, trouxe muitos outros, né, outros estudos, análise e descobertas importantes. Então, assim, mas na realidade ele tensionava a religiosidade enquanto algo, assim, né, algo místico, né? Então, assim, com esse olhar, eu acho que a gente, né, pode olhar como uma coisa boa, né? E não essa coisa de inimigo. Posso continuar? Sim, por favor. Mas a que materialismo Kardec se referia naquela época, considerando os diferentes significados que essa expressão assume na atualidade? Com certeza não é ao materialismo metodológico. Ao contrário disso, seus textos demonstram plena consciência da sua importância e ele o utiliza como pressuposto para superar as antigas explicações místicas que atribuíam inúmeros fenômenos cuja causa era exclusivamente material a uma ação divina e aos espíritos. Kardec tem claro que foi o materialismo metodológico
que possibilitou compreender o magnetismo da Terra, as tempestades, os terremotos e tantos outros fenômenos físicos, possibilitando as condições necessárias ao avanço tecnológico que se verificou na sua época, como a locomotiva a vapor, a comunicação à distância através do telégrafo. A base filosófica sobre a qual Kardec se apoia é o pensamento de Platão, um idealista para quem é a alma que tudo move. Sócrates, em quem Platão se inspira, defendia que a alma sobrevive à morte, sendo esta apenas uma passagem para a verdadeira vida, a vida do espírito. Platão entendia que existe um mundo das ideias, independente do mundo material, do qual este seria um pálido reflexo. Para ele, a alma teria uma existência própria, independente da matéria. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec apresenta um estudo detalhado dos pontos de convergência entre a doutrina espírita e a filosofia de Platão. Em contraposição a essa corrente filosófica, havia também o que ele chamou de materialismo puro, que representava o pensamento de alguns filósofos desde a Grécia Antiga, os quais entendiam que a alma, embora existisse, não teria vida própria, aniquilando-se com o fim da vida. O maior representante dessa corrente era Aristóteles, que explicava o fenômeno da vida pela existência de uma alma ou ânima, que deu a origem à ideia de um princípio vital presente nos seres vivos, mas que seria apenas uma espécie de vitalidade decorrente do fato de eles existirem. Essa alma, ou princípio vital, deixaria de existir no momento em que se desse a sua morte. Segundo os pensadores que deram seguimento a essa visão aristotélica, tudo se explicaria pelas propriedades da matéria. A vida, com o seu complexo metabolismo, o pensamento, as emoções, seria o simples resultado de operações cerebrais. Esse materialismo filosófico preocupava Kardec e alguns dos espíritos que com ele se comunicavam, porque ele poderia levar, segundo eles entendiam, a um vazio existencial de graves consequências do ponto de vista da ética e da moral. Agora, uma citação do Kardec no Livro dos Espíritos. Triste consequência, se fora real, porque então o bem, triste consequência se fora real, porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de sua dissolução e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. Arlene, para aí para nós, que eu acho que agora é bom a gente conversar um pouquinho sobre isso, até porque nós não vamos perder a participação aí, tem o Werneck, tem o Vicente. Nós vamos falar um pouquinho sobre Platão e Aristóteles aqui, né? Porque o Elias vai puxar essa questão, a base filosófica sobre a qual Kardec apoiou o seu pensamento era Platão, né? Platão, um discípulo de Sócrates. Em contraponto à visão de Aristóteles. Então, quem gostaria de falar um pouquinho sobre isso aí? Qual é, assim, as diferenças que a gente pode perceber e o que preocupava Kardec nesse sentido aí, que é o que o Elias está trazendo para nós aqui, né? Quem gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Não sei se o Vicente está em condições de falar, ou quem quiser, gente. O que a gente poderia pensar um pouquinho sobre isso? Por quê? Eu acho que não há divergência entre Platão e Aristóteles. Eles têm a mesma visão, porque, na verdade, Platão, né,
me parece que se baseia na visão de Aristóteles. É Sócrates, se não me engano, é que tem uma divergência do ponto de vista mais materialista. É isso? Não sei se eu estou. São personagens, né? E eu, pelo que eu li Eu ali, acho que você trocou os personagens. trocou. Então, Platão é É, o porque o Platão é o ele seguiu o Sócrates, certo? Veio Sócrates. depois. Ah, Aristóteles veio depois, tá bom. Então, Aristóteles, que é o discípulo de cara que está Platão. complicando a história aí, está deixando Kardec preocupado. Isso. Então é isso. Não, só para identificar, não vou me aprofundar, não, é para tirar Não, dúvida. mas é bom a gente conversar, porque a gente vai percebendo, né, as nuances. O Sócrates que é o danadinho, então eu preciso colocar na cabeça aqui. Sócrates, né? Aristóteles. Aí, tá vendo? É complicado, gente. É Aristóteles. complicado. Então, a gente pode ver aí de diferença? Porque ele fala aqui, porque o Elias traz aqui, olha, a base filosófica sobre a qual Kardec se apoiava era uma visão mais platonista, uma visão platônica, né? Uma visão assim, idealista. O que Platão percebia? Que tinha um mundo idealizado, né? Aí, a partir de Platão, veio Aristóteles e começou a olhar diferente para esse mundo, né? Então, aí ele vai falar, em contraposição a essa corrente filosófica de Platão e Sócrates, veio o Aristóteles, que é o que ele fala de o materialismo puro, né? Você começou, né? O maior representante foi Aristóteles por isso, porque começou a explicar que, olha, tem algo que, né, a vida é aqui, é o que a gente tem aqui. Não vamos olhar porque tem aqui, não por essa coisa muito idealizada, né? Vamos olhar para a vida aqui. Então, por isso que eu estou trazendo novamente para a gente ter claro esses conceitos aqui. Nós já percebemos que Kardec e nenhum, né, qualquer autor vai escrever movido por aquelas ideias, por aqueles princípios que mais, digamos assim, mais fazem parte da nossa formação, né? Kardec não foi diferente disso, né? Kardec talvez viu nas ideias de Platão, como ele defende lá na introdução do Evangelho, um caminho talvez que nos levasse a uma visão um pouco mais espiritualizada, um pouco mais perto do que ele supunha, né, que seria um eixo para a doutrina espírita, talvez, né, não sei. E aí, isso no Evangelho, né? Bom, quem quer trazer mais alguma contribuição sobre isso? O senhor José Cavalcante aí está caladinho, Vicente, quem mais quer falar sobre isso? Oi, a Cria aqui. Fala, Kelly. No caso, então, do Aristóteles, como ele acreditava que a alma ela acaba a partir da sua morte, então ele se torna materialista, é isso? Então, exatamente. Então, ele falava que a vida, né, essa existência, né, da alma é como se ela estivesse ali vinculada ao que a vida, né? Então, é aí que vem essa questão do princípio vital, né, que ele está trazendo aí para nós, que os seres vivos viviam sob esse fluxo, né? Tinha um fluxo, né? E aí a gente vai perceber que Aristóteles trouxe uma contribuição importante, né, para o desenvolvimento da nossa ciência. O Vicente vai falar aí. Vai lá, Vicente. Mas esse princípio é diferente da visão de Kardec. É, Porque para talvez ele esse princípio é o que dá só ânimo, né, nos seres vivos, né, anima os seres vivos. Por Kardec teria uma conotação diferente, né? exatamente, pode ser, Tá? exatamente. Concordo com você, Tá. Felipe. Vicente, por favor, pode falar. É que Kardec, ele parte de Sócrates, Platão, né? E interessante que Aristóteles foi discípulo de Platão. Ele aprendeu tudo com Platão, tá? E depois ele deu continuidade. Vamos lá, ele deu continuidade. Depois é que ele muda, né? Observando e tal, ele muda, mas partiu de Platão. E o que Platão fazia? Ele concebia uma realidade dualista. Era dualista. É aquela que acredita haver algo sempre a mais do
que a realidade material. Então, veja que ele já tinha esta visão de algo que transcendia a matéria. Acreditava além do mundo que ele observava através dos 5 sentidos. Isso é a concepção dualista do ser humano de Platão e que foi adotada por Kardec, tá? A partir de Sócrates, Platão, aí chega Aristóteles. Aristóteles seguiu, ele acreditava na existência da alma, não negava a existência da alma, mas não a continuidade dessa alma, tá? A vida após a morte do corpo físico, tá? Então, a vitalidade acabava com tudo, não restava nada, tá? Então, foi isso que aconteceu. Não foi essa, dentro desse aspecto aí, que Kardec não seguiu, não, né? Ele entendia que Platão estava correto, tá? Muito obrigada, Vicente. Perfeitamente, tanto que ele pauta. Só um detalhe, Sim. tanto que Sócrates e Platão, eles são considerados precursores do cristianismo, tá? Por causa da visão aceita lá por Santo Agostinho também, tá? A mesma coisa, Santo Agostinho aceitou isso. Mesma corrente filosófica, né? Obrigado. Muito obrigada, Vicente. Tá vendo, gente? Aí, ó. A gente chama os nossos colaboradores, olha que maravilha, né? Eles dão uma aula, né? Então, aí deu para entender um pouquinho, Werneck? Clareou um pouquinho? Agora, eu estava pensando aqui, imagina, se quando começo, porque Aristóteles, digamos que Aristóteles, eu acho, gente, esses homens que pensam demais, parece que, assim, contribuem, né, com o nosso desenvolvimento desse planeta, demais. Porque se Aristóteles não pensasse, olha, acabou, morreu esse corpo aqui, acabou, a gente pode até mexer nele. Então, pensa bem, a partir de Aristóteles, aquela percepção, né, que veio depois, mais na frente, com o iluminismo, né, com esse movimento de falar assim, olha, nós vamos estudar, sim, nós vamos querer entender o que é esse fenômeno que está acontecendo. Nós vamos querer entender o que gira em torno do Sol. Nós podemos olhar para os planetas, sim, nós podemos olhar para o corpo humano, sim, né? Talvez, olha que interessante, essa linha, né, que Aristóteles trouxe de pensamento, né, de conceber a existência humana e a existência, né, de tudo, favoreceu que a gente pudesse fazer essa ampliação da ciência, né? Olha que interessante, né? Por isso que o Vicente falou com muita propriedade. Tudo está interligado, né? Não é um contraponto, na verdade, são várias perspectivas que se abrem. Não é uma contra a outra. Porque se a gente ficar vendo assim um contra o outro, né? Mas assim, são várias perspectivas que vão ajudando a gente a entender né? Como que a vida, o mundo, tudo se estrutura, né? É muito interessante o que o Vicente falou. Bom, agora nós vamos continuar lendo a partir daqui. Posso continuar? Sim. Esse vazio existencial, quando transformado em crença, poderia assumir as características de uma filosofia de vida, cuja principal consequência, no entendimento de Kardec, seria o niilismo, ou seja, a negação do espiritual e até mesmo de um sentido para a existência humana, que se traduziria em um apego aos bens e gozos da vida material como única fonte de realização e de prazer. Isso seria o que caracteriza aqueles a quem ele classifica como sendo os incrédulos de má vontade. Daí vamos lá no Livro dos Espíritos, de novo, com a citação do Kardec. A estes muito aborreceria o terem que crer, porque isso lhes perturbaria a quietude nos gozos materiais. Aqui tentem, gente, né? Tentem deparar com a condenação
de suas ambições, de seu egoísmo e das vaidades humanas com que se deliciam. Fecham os olhos para não ver e tapam os ouvidos para não ouvir. Lamentá-los é tudo o que se pode fazer. Vamos parar aí um pouquinho que o Vicente quer falar? Por favor, Tá. Vicente. Esse vazio existencial, né, Uhum. seria um niilismo. Isso é interessante. O niilismo, né? A tradução disso daqui Ah, tá. é Você quer falar isso tradução. aqui, né, Vicente? É, Niilismo, né? Ou seja, a negação do espiritual e até mesmo de um sentido para a existência. é. Você quer falar um O pouco do niilismo? niilismo, Vai o lá. niilismo quer dizer nadismo, nada. Não Niilismo quer existe dizer nada. nadismo, Seria no sentido assim, nada. não existe nada. Isto daí é uma coisa que Kardec vai contra, porque é bem no sentido de hedonismo. Hedonismo, tá? É o prazer pelo prazer. Só existe o prazer, nada mais que o prazer. Nadismo, nada, só o prazer. E ele traduz isso bem naquele trecho ali que vem mais abaixo, tá? Naquela observação. Aqui, ó, tá vendo? É egoísmo, vaidades humanas com que se deliciam. Isto aqui que é hedonismo. É aqueles que buscam somente o prazer, afastando qualquer consequência espiritual. Isso é muito claro. Ó, gente, isso não é daquela época só, não, hein? Tem muita gente hoje hedonista. Nós conhecemos hoje algumas teologias, né? Teologia da... Umas teologias da fortuna, do ganho Prosperidade, fácil. domínio, Oi, fala, teoria da fala, prosperidade, Werneck. teoria da teologia do Isso, domínio. isso. É, existe ainda, gente. Isso é Isso muito mesmo. presente, Aí, sabe? aí, aí eu vou pedir para você, Para pra mim, você aguentar, segurar só um pouquinho aí, Vicente, que nós vamos entrar numa pergunta que ela vai na direção disso que você está falando aí. Você não vai dar resposta antes, não. não vou. Mas vejam só que tampa os olhos para não ver e tapa os ouvidos para não ouvir. Veja, isso aqui está em Kardec, no século XIX. Ele já preconizava isso. Certinho. Obrigada, Vicente. Tá Agora a ok. Bebete vai falar e Obrigado. depois a gente vai. Eu vou lançar uma outra pergunta, antes da gente continuar lendo aqui. Vai Posso lá, só fazer Bebete. uma perguntinha? Ele falou, qual é a palavra que ele disse? É hedonismo? Como que chama? Niilismo. Não, não. Hedonismo. Niilismo e Hedonismo. hedonismo. Ah, é É. Hedonismo. Hedonismo. Ok, niilismo obrigada, Aham, e desculpa. hedonismo. hedonismo. Bebete, Então, o materialismo faz isso, né? A gente só tem uma vida, então tem que aproveitar ao máximo, porque o que que eu vou levar dessa vida? Eu vou levar o que eu desfrutar de prazer, de aventura, de possibilidades que a matéria possa me dar. Então, isso gera o quê? O desespero do possível. Aí eu compro um carro, que eu preciso de um carro para andar por aí, mas aí eu quero um carro melhor, e agora eu quero um carro que voa, eu quero um carro elétrico, vou querendo, vou querendo, vou querendo. É o desespero do possível que gera filho do materialismo. materialismo utilitarista. Isso, Vamos, isso. agora depois da contribuição do Bebete, obrigada, Bebete, eu quero trazer aqui a segunda pergunta para a gente. Na sua opinião, todas as religiões têm uma visão não materialista? Por quê? Eu acredito que não, porque o próprio judeu já é materialista, né? Eles são materialistas. Apesar deles acreditarem em Deus e obedecerem, né? Porque eles não questionam, eles só obedecem a Deus, mas eles são, sim, muito materialistas, do meu ponto de vista.
E a religião católica, a religião protestante, né? Tem uma visão não materialista? Vocês acham que tem? Não. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? O materialismo é um contraditório, é o espiritualista. Na sua opinião, todas as religiões têm uma visão espiritualista? Tem. Tem? Se for o contrário do materialismo, tem. Aí você tem aqui talvez os instrumentos. Eu já coloquei isso, inclusive, em dos estudos que eu faço aí. Eu me coloquei como um espírita laico. Alguém torceu o nariz, ficou meio assim, né? Eu senti isso. Porque eu vejo todo esse procedimento, os rituais, hierarquia e tal, desde o início de quando o ser humano começou a desenvolver. Eu acho que eu já falei isso aqui, que é um processo de necessidade do ser humano dialogar com o espiritual, com o plano espiritual. Então a gente cria rituais, né? Louvores, cantos, terço, né? Ladainha, oração na hora do começo, de tarde. Eu assim, se coloca no lugar do outro. Eu sei que é até meio estranho pensar, coloca no lugar de Jesus lá. Fica enchendo o saco dele, fazendo 5, 6 orações por dia. Né? Eu não sei se eu estou sendo profano aqui, mas toda essa parte material de rituais, de tentativa de dialogar, é uma iniciativa nossa que satisfaz muito mais o nosso ego, do que efetivamente alguma coisa prática, lógica, de fazer conexão com o espiritual. Para a Sim. pessoa, sim, ela vai se sentir satisfeita, vai entrar numa fase da qual ela consegue se comunicar melhor, mas eu tento enxergar do outro lado. Então, na pergunta, quando se fala que todas as religiões têm uma visão não materialista, se eu entender que o materialismo é o contrário do espiritualista, eu estou entendendo que todas as religiões são espiritualistas e usam o materialismo para criar essa conexão. Estou viajando? Não sei se eu Mas falei o bobagem. materialista que você está falando aí seria os ritos, seria não a Ah, nossa atuação. Talvez, então, deixa eu mudar. Tem uma visão, porque, gente, fui eu que fiz a pergunta, talvez tenha ficado confusa mesmo, vocês me perdoem, tá? Alguém colocou, levantou a mão, pode continuar aí, pode falar. Eu vou só esclarecer um Não, eu pouquinho só para queria mim. dizer que quando você colocou materialista, você está falando de materialista utilitarista, não é isso? Isso, Então, aí fica diferente da pegada do que o Werneck falou, porque eu achei que eu tivesse entendido errado, inclusive, a sua pergunta, mas então, boa lembrança, Clê. Então, faltou eu colocar aqui, ó, uma visão não materialista, utilitarista. E aí, a Rita quer falar e depois a gente vai fechar. Fala, Rita. Eu queria perguntar para o Werneck, eu não escutei o que ele falou. Você se denomina o quê? Espírito o quê, Werneck? Eu não entendi. espírito laico, Ah, tá. laico, Não, é porque laicidade. eu me identifiquei muito com a sua fala, porque eu hoje me identifico como espírita freelancer, porque eu não quero frequentar nenhuma casa espírita, não quero, frequentei durante muito tempo e agora não quero mais. Entendeu? Porque eu tenho, inclusive, um professor num grupo que eu participo, que ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que a gente tem uma tendência muito forte, a gente adora uma igrejinha, ele fala isso, a gente adora uma igrejinha, adora beijar a mão do padre, e é interessante quando você fala isso, Werner, que eu me identifiquei muito, não eu, né, mas eu vejo isso dentro do movimento espírita. Sabe, eu vejo isso muito, a necessidade que as pessoas têm do igrejismo, dos dogmas, isso me dá um negócio, entendeu? Até me arrepio quando fala isso. Eu me lembro que num grupo em que eu falei, um grupo em que eu participava, né? E que uma vez eu falei a respeito da Bíblia, eu falei, mas eu não me identifico com esse negócio de Bíblia, eu não me identifico com esse negócio de nome, eu não sei nem como é que é o nome, negócio de Deuteronômio não sei o quê, esses negócios, eu não me identifico com isso. E eu falei isso e causou um verdadeiro rebuliço no grupo, quase que No me grupo tiram do grupo à espírita. força. Espírita. Espírita, quando eu falei isso, quase me arrancaram do grupo. Se fosse presencial, eu tinha me dado um pontapé e eu tinha saído, porque eu falei, não me identifico com isso, eu não entendo esse negócio de Bíblia. E é isso, quando você falou, eu me identifiquei muito.
Bom, gente, então, olha, obrigada, Rita. Mas, olha, só para a gente voltar, então, a Clê ajudou bastante aqui, talvez eu não coloquei o utilitarismo. Por que que eu fiz essa pergunta? Porque Kardec, quando nós vamos estudar o Livro dos Médiuns, na introdução, ele começa falando desses princípios, que você não tem como, né, você entender. Ele coloca três pontos básicos lá, para que você entenda esse processo de comunicação com os espíritos. Admitir que há espíritos, né? E se a gente for pensar nisso, essa visão espiritualista, a visão de que a vida não acaba aqui, que a vida continua. Ah, mas a Igreja Católica tem o céu, tem o inferno, tem o purgatório. Ah, os evangélicos têm, né, os espíritos, quer dizer, as almas ficam dormindo esperando o juízo final. Tá, tudo bem. Mas aí Kardec faz um questionamento que eu acho que é o ponto principal. Esse ser continua tendo uma vida? Ele existe enquanto individualidade? Né? Ele vai continuar, e os seus relacionamentos? Como que fica? Há algo depois? Não há? Como que é isso? Ele perde a sua identidade? Ele continua sendo o quê mesmo depois da morte? Né? Então, Kardec vai trazer todos esses questionamentos lá na introdução do Livro dos Médiuns, porque ele fala que são os princípios para você admitir essa comunicabilidade com os espíritos. Porque se você não entender e não admitir isso, você não consegue fazer mudar o nosso olhar, como foi a Clé que trouxe. A gente olha muito, não foi a Clé, não, foi a outra colega que entrou. A gente olha muito aqui e o que há após. Né? Então, a preocupação de Kardec, com tudo que ele já tinha estudado e visto do mundo espiritual, peraí, se a gente não tomar cuidado, por isso que a corrente que ele tem mais afinidade é a platônica, porque a partir daí você vai considerar que há algo mais. Não é só aqui no material, no mundo material, nesse sentido, né? Mas aí vamos continuar, então, a nossa leitura para a gente fechar, tá? E se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, vai guardando aí. Eu acho que eu entendi essa questão aqui, eu queria dar minha opinião seguinte. Na sua opinião, todas as religiões têm uma visão não materialista, contrário, né? Como o Werneck falou, espiritualista. Eu acho que todas as religiões fundadas, a intenção dela é espiritualista primeiro. Porém, elas intervêm, usam disso para intervir no materialismo, fazendo promessas de benfeitorias, fazendo promessas de conquistas materiais, né? Usando o espiritual para interferir no material. Como se você seguir o que o líder diz, né? Você vai conquistar suas coisas materiais que você tanto almeja. Bem lembrado, Hélio. Eu não sei se eu estou voando ou Sim, se eu estou muito fora. Então, acho que nesse sentido que eu entendi, não sei se é isso mesmo. eu acho que sim. Eu acho, concordo, Hélio. Eu Bem acho que lembrado. sim, que o espiritismo também é assim. Acho que tem muita Né? coisa aí que a gente tem que. Eu acho que sim. Tá bom, obrigado, Hélio. Foi ótimo você ter falado isso. Vamos lá, Arlene. Para essa descrença, concorria também a religião duramente combatida por muitos filósofos do seu tempo por conta de um passado de crimes hediondos cometidos em seu nome. As fogueiras da Santa Inquisição e os crimes cometidos em nome da fé e da religião haviam feito mais descrentes do que a filosofia com suas indagações. Esses descrentes, segundo Kardec, não são deliberadamente e o que mais desejam é crer, porquanto a incerteza lhe é um tormento. Há neles uma vaga aspiração pelo futuro, mas esse futuro lhes foi apresentado em cores tais. Mudou já a página? Já, né? Razão deles. Peraí. Em cores tais que a razão deles se recusa a aceitá-lo. Daí a dúvida e, como consequência da dúvida, a incredulidade. Por isso os espíritos conclamam, ainda a citação de Kardec,
Aplicai-vos por todos os meios ao vosso alcance em combater, em aniquilar a ideia da eternidade das penas, ideia blasfematória da justiça e da bondade de Deus, germe fecundo da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas humanas desde que as inteligências começaram a desenvolver-se. O espírito, prestes a esclarecer-se, ou mesmo apenas desbastado, logo lhe apreendeu a monstruosa injustiça. Sua razão a repele, e então, raro é que não englobe no mesmo repúdio a pena que o revolta e o Deus a quem a atribui. Daí os males sem conta que hão desabado sobre vós e aos quais vimos trazer remédio. Os espíritos falando, né, sobre essas questões aí. Desde o Renascimento, que alguns pensadores em sintonia em sintonia com o racionalismo de Aristóteles procuravam distinguir as explicações da realidade observável, da ideia que faziam de Deus e do espiritual. Cada um a seu tempo, Galileu Galilei, John Locke, Isaac Newton, George Berkeley, isso aqui eu acho que eu não sei falar, David Hume, detém vários outros. Dentre vários outros, entendiam que qualquer explicação para os fenômenos materiais não deveria levar em conta nada além daquilo que fosse materialmente observável. Ô, Arlene, para aí um pouquinho, porque a Sueli levantou a mão já tem um tempinho. Sueli, por favor. Mas já faz tempo. Obrigada, viu? Ok, Sueli. Bom, então, gente, só para a gente fechar esse pedacinho aqui, olha, com o Renascimento, esses pensadores em sintonia com Aristóteles, ó, quem são eles? Galileu Galilei, Isaac Newton, John Locke, né? Todos esses que eles citam aí, ó, entendiam que a gente deveria partir dos fenômenos materiais para explicar o que acontecia na vida, né? Sem levar, né, nada para o espiritual. Era o que era observável, o que a gente podia medir, aquilo que a gente podia constatar, né? Por isso que, por muito tempo, essa visão das ciências naturais, que vinha dessa tentativa de todos esses cientistas aí, esses pensadores, era a influência das ciências naturais na obra de Kardec, ela é grande, né? Porque foi daí que Kardec foi trazendo também a tentativa de explicação, né? Por um lado, Kardec tentava trazer algo que fosse coerente com aquilo que já se estava, né, à época dele, porque esses pensadores são antes, né, do século XIX. No século XIX, tudo que esses pensadores trouxeram e muito mais já estava ali em ebulição, já estava, né, de certa forma, dado. Por isso que Kardec faz todo um trabalho de tentativa de explicação do espiritual a partir, né, dessas questões, né, que a ciência da época trazia, né, do positivismo, da forma de se estruturar a ciência da época, né? Fica bem claro aí. Eu posso falar? Muito bem. Eu não levantei porque já está o microfone aberto. E dentro disso que você falou, uma coisa que a gente precisa, eu penso que a gente precisa ficar sempre atento é o seguinte: não havia também, como ainda não há, muitas questões, não havia nem referencial teórico e nem metodológico para estudar objetos que a ciência não dá conta, porque não são objetos ainda da ciência, porque não tem, né? Não tem, quer dizer, nós estamos, na realidade, produzindo atualmente, né? Buscando atualmente esses estudos para justamente, eu acho que é para a gente conseguir pensar tanto na parte teórica quanto também na parte metodológica, né? Que não dá para ser objeto aquilo que você não tem como estudar ainda, né? Estou falando assim, do ponto de vista mesmo da ciência, né? Eu sou espírita, mas assim, pensando nessa questão. Posso ler? Posso continuar? Continua para nós, por favor.
Por isso que naquele início do século XIX, independente da religiosidade de cada pesquisador ou filósofo, já estava se consolidando uma visão de ciência que tinha no materialismo um pressuposto epistemológico, o que significava que, para a explicação de qualquer fenômeno, desprezar-se-iam todas as causas metafísicas. Se até então, sobre o guante da Igreja Católica, as explicações sempre levavam em conta o espiritual, o místico, a vontade de Deus, a ciência que ora se estabelecia considerava que uma explicação para ser aceita deveria limitar-se, já está aí? Uhum. Deveria limitar-se àquilo que pudesse ser materialmente comprovado. Constituía-se, assim, uma proposta materialista do ponto de vista da metodologia científica, sem que isso significasse a negação de Deus e dos aspectos espirituais da vida. Havia os cientistas que se afirmavam ateus e negavam a existência do espírito, e havia também os filósofos nihilistas, que negavam até mesmo algum sentido para a vida, como ocorre ainda hoje, mas isso não se constituía regra absoluta. Muitos continuavam crentes, embora distinguindo claramente suas crenças do seu método científico. As teorias de Mesmer, carregadas de explicações místicas, ainda exerciam grande influência, e os médicos materialistas, mesmo alguns não ateus, entendiam que isso comprometia a identificação das verdadeiras causas das enfermidades, razão pela qual combatiam fortemente o mesmerismo. Como o espiritualismo da época se identificava bastante com o mesmerismo, muitos pesquisadores combatiam tanto um quanto o outro. Na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec procura deixar claro que o espiritismo se baseia na análise dos fatos. Na ausência, eu achei muito interessante isso aqui, desculpa. Na ausência dos fatos, a dúvida se justifica no homem ponderado. Seu primeiro movimento é o de afastar do espiritismo qualquer implicação que o relacione ao maravilhoso ou ao sobrenatural. Sob a perspectiva que ele adota, as comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural. O espírito deixa de ser uma abstração e torna-se para ele um ser limitado e circunscrito, ao qual só falta ser visível e palpável para se assemelhar aos seres humanos. Algum comentário? Só um Portanto, minutinho, Arlene. Algum comentário sobre esse pedacinho aqui? Rita, por favor. muito legal isso aqui. Esse pedaço, conforme a Arlene falou, é muito interessante, Muito. muito mesmo. E eu vejo essa colocação de Kardec, precisa ir. Só que aí vem o outro lado da história, né? A historinha real, né? Bom, pelo menos é o que eu tenho visto ao longo de 15 anos aí, né? Nessa estrada aí, né? O que acontece? Essa colocação de Kardec é precisa, é isso aí mesmo, só que na realidade isso não acontece. Nós encontramos espíritas em variados pontos. Olha, todas as casas que eu passei, eu vi a mesma coisa, tá? E não foram poucas. É a mesma coisa da necessidade de enxergar o fenômeno espírita como uma coisa milagrosa, sobrenatural, sabe? É a necessidade que ainda encontramos dentro do movimento espírita, aquela história do dogma, né? Eu preciso ter aquela luzinha apagada, eu preciso ficar na fila do passe, eu preciso entender que aquela aguinha ali vai me fazer bem, eu preciso ir, eu preciso tomar um passe. Então, a gente ainda vê muito isso. Então, essa colocação de Kardec, na realidade, hoje em dia, né? É atual, hein, Rita? Nós não vemos isso. É atual ainda, né? E, nossa, só. É isso.
É interessante. Por que que nós nos distanciamos disso aí, né? Por que que nós, até hoje, não temos no movimento espírita algo em outra direção, né? E, assim, é o contexto histórico. A Bebete está querendo falar. É o atavismo, né, que nos marca existências eternas de rituais e coisas que a gente precisa. Por exemplo, o espírito. O espírito é material? Olha, um professor disse assim: o espírito não tem corporeidade, mas ele é alguma coisa, pois ele foi criado e a gente define ele, né? Então, alguma coisa ele é. Talvez esteja longe da nossa capacidade, do nosso atavismo material, né? De definir e de ter palavras para colocar nisso. Mas que é alguma coisa, porque senão, como é que fica? Muito bom, São muito muitas bom. as questões, hein, Bebete? Muitas as questões. Misericórdia. Mas é muito rico, né? Eu acho que essas dúvidas que movimentam a gente, né? Porque quando Sim, Kardec fala aqui, em determinado momento, pelo menos, eu dei uma viajada e pensei no espírito como uma estrutura física, como uma estrutura material, física nesse sentido, né? Uma estrutura que a gente não conhece, porque ninguém tem respostas, né, ainda. Eu acho que a sim. gente caminha muito aí, como o próprio perispírito também, né? Existem várias questões. Posso continuar ou tem alguém O inscrito aí que eu não Werneck estou? se pontificou a falar. É coisa rápida, só para contextualizar, e acho que em algum momento a gente pode aprofundar sobre esse assunto, porque, como a Rita colocou, e também há essa percepção, tanto do grupo como em outros grupos de estudo, a respeito do espiritismo brasileiro, que é muito religioso, dogmático, né, muito clerical, A e gente as sempre pessoas tem que que lembrar isso, né? é. As pessoas questionam muito isso, mas tem que haver um contexto histórico de quando chegou aqui, o Brasil não era a França, era um outro período. Mas eu queria lembrar uma coisa importante, eu não sei se vocês já ouviram falar de Afonso Torteroli, a gente já ouviu falar Eu dele? já, Então, eu vou ler só um eu pedacinho. li, excelente. Então, esse livro aqui, na verdade, eu não li ainda, está na fila. Eu vi um podcast que fala justamente sobre isso. É uma história do Espiritismo, que Sim, abordando esse assunto, entendendo, apazigua mais o coração, entendendo melhor a missão que a gente tem em querer divulgar o espiritismo científico, né? Da qual ele tanto fez divulgação. Eu, na minha opinião, que é muito rasa, eu acho que ele é tão ou mais importante que Bezerra de Menezes, pela história, pela luta e pelo seu compromisso. Apesar dos dois terem tido isso, Bezerra era sim, muito mais místico, né? Muito mais religioso, e ele Uhum. mais científico, mas ele foi anulado, perseguido, jogado por sim. debaixo do tapete. Quem puder a oportunidade de ler o livro ou ouvir o podcast para saber mais dele, vai entender esse espiritismo que a gente está vivendo hoje, tá? Exatamente. Werneck, no O Werneck, Brasil, no Brasil desculpa, tem não, o Vaticano, que coordena o espiritismo, né? A FEB, que se não passar pelo crivo da FEB, a gente não conhece nada. Bem, Bebete. Werneck, muito obrigada pela sua participação. O Wellington levantou a mão também, Wellington, por favor, para a gente. Ah, estou lembrando aqui que no início do livro, né, a gente vê que o Espiritismo não é um movimento unívoco, né? Tipo assim, cada casa segue um roteiro diferente, por mais que segue a febre ali, mas mesmo assim, né? Igual a nossa amiga falou que já passou por 15 casas, e todas elas, né, ela vê esse segmento aí. E de repente tem outras 15 que não fazem igual, faz diferente. Achei interessante, a gente leu isso bem no início lá do capítulo, né? Capítulo um Verdade, ou 2 do texto. e posso verdade. ler? Agora, eu só queria falar sobre o livro que o Werneck falou, e uma questão que eu não sei se você percebeu, quem leu, ali a gente... Ah, não, você ainda não leu, né? Assim, tudo, né? Quando você lê, você vai ver que, assim, você percebe claramente os embates, os tensionamentos em relação ao poder, né? Assim, as tensões, você percebe os arranjos, né? Assim, para gente
colocar o espiritismo, todo o debate, no que ele é humano mesmo, né? As pessoas estavam ali, né? Torteroli, e enfim, tem outras aquelas questões, eles estão ali, você vê exatamente as relações de poder para que o espiritismo no Brasil, para que acabasse conformando, né? Então, assim, eu só acho que esse livro, para mim, foi importantíssimo, tá? Quem puder ler, leia. Ele é imenso, né? Ele é desse tamanhão, assim, ele é grande, mas eu acho que vale a pena, para a gente, inclusive, até olhar para esse livro do Elias, assim, acho que amplia bem, né? Porque a gente Legal. humaniza, isso é muito legal. Posso ler? Pode continuar para nós, por favor. É, portanto, então eu vou só voltar ali, o espírito deixa de ser uma abstração e torna-se para ele um ser limitado e circunscrito, ao qual só falta ser visível e palpável para se assemelhar aos seres humanos. É, portanto, um objeto de análise como qualquer outro elemento da natureza. Se os métodos das ciências convencionais não o alcançam, cria ele um novo método, de modo a manter o seu estudo compatível com os princípios da ciência materialista da sua época. Ele também utiliza essa mesma ciência, senão não tinha jeito, né? Exatamente. Muito bom, Exatamente. né? Valorizando e reafirmando o valor dessa metodologia baseada na observação do fenômeno e na experimentação, Kardec afirma que a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos, assim como procede a ciência. Daí ele diz lá, Kardec, na questão 799. Vocês estão na página aí? Então, né? Certo. Ok. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Ao final da sua vida, já em 1868, Kardec faz um comentário que deixa evidente o seu entendimento a respeito dessa distinção e do valor que ele atribuía ao materialismo enquanto critério metodológico. O Espiritismo, né, para Kardec, na Gênese, eu acho, o Espiritismo marcha ao lado do materialismo, no campo da matéria. Admite que tudo que o segundo admite que tudo que o segundo admite, mas avança para além do ponto onde este último para. O espiritismo e o materialismo são como dois viajantes que caminham juntos, partindo de um mesmo ponto. Chegados a certa distância, diz um: não posso ir mais longe. O outro prossegue e descobre um novo caminho. Sem negar, portanto, as conclusões da ciência, a grande contribuição do espiritismo para a sociedade é possibilitar ao ser humano entrever a sua realidade espiritual e a continuidade da sua existência para além da morte, com as inúmeras consequências éticas e morais daí advindas. As comunicações com os seres de além-túmulo deram um resultado: fazer-nos compreender a vida futura, fazer-nos vê-la, iniciar-nos no conhecimento das penas e gozos que nos estão reservados, de acordo com os nossos méritos, e, desse modo, caminhar para o espiritualismo os que no homem somente viam a matéria e a máquina organizada. Eu li super mal, vocês querem que eu releia? Não, tá Não bom, precisa não, tá né? ótimo. Aham.
Só para a gente terminar aqui. Desculpa, com o espiritismo descortina-se uma visão de mundo que não se restringe à visão propagada pela religião tradicional ao longo dos últimos 2 milênios, tendo na Terra a única expressão da criação. Por essa nova visão, o universo é ao mesmo tempo um mecanismo incomensurável, acionado por um número incontável de inteligências e um imenso governo em que cada ser inteligente tem sua parte de ação sob as vistas do soberano Senhor. Enquanto ciência do espírito, tem como princípios o respeito à liberdade de pensamento e expressão, a livre discussão, o não dogmatismo religioso, porquanto, se lhes apresentardes alguma coisa racional, aceitam-na pressurosos. Daí a importância de caminhar o espiritismo de braços dados com a ciência, acompanhando as discussões que continuam acontecendo hoje nos domínios da filosofia e da espiritualidade. Os incrédulos, por recusa a aceitarem os dogmas, quando livremente esclarecidos, nos podem compreender, visto estarem mais perto de nós do que, por certo, eles próprios o julgam. Nestes, há um germe latente, abafado pelas ervas más, e que uma centelha pode reavivar. É o cego a quem se restitui a vista, e que se alegra por tornar a ver a luz. É o náufrago a quem se lança uma tábua de salvação. Portanto, não é ao materialismo metodológico que Kardec se refere quando comenta algo a respeito desse adversário do espiritismo, né? E até coloca entre aspas. Regra plenamente aceita no universo da ciência, ele o valida a ponto de quase materializar os espíritos no seu esforço de explicar os fenômenos mediúnicos sobre um olhar científico. Apenas a ele não se limita, indo além e fazendo da realidade do espírito o seu objeto de estudo. Muito interessante essa parte aqui, né? Muito boa. O materialismo que o espiritismo combate é o materialismo utilitarista, que se manifesta sob a forma do interesse material e do consumismo. Este, às vezes travestido até mesmo de religião, faz dos interesses da vida material e do imediatismo da vida terrena o objeto da existência. Ele só fecha aqui, mas eu acho que o principal já está ali também. Quanto ao materialismo metodológico, o espiritismo o assimila e defende, pois foi esse método que possibilitou o avanço tecnológico que resultou na produção de carros, eletrodomésticos, aviões, satélites, computadores, celulares e uma infinidade de bens de que grande parte da humanidade não cogita abrir mão na atualidade, nem mesmo os religiosos, que muitas vezes o criticam, e foi dele que Kardec se serviu para provar a realidade do espírito e da vida além da morte. Ótimo, né? Muito bom. Bom, gente, Nossa. aí a Rita já levantou a mão para falar, e aí nós vamos concluindo aqui o nosso estudo hoje. Ainda teve uma pergunta sem responder que eu queria que a gente passasse, mas fala, Rita. Não, na realidade, é só naquela hora que a Arlene leu, antes do último parágrafo, é interessante a gente observar, porque só faltou dizer esse Kardec, só faltou desenhar. Foi essa a impressão que eu tive. E é interessante, né? Olha, e aí, a pergunta que eu ia fazer, ela está aqui. Enquanto a ciência do espírito tem como princípios o respeito à liberdade de pensamento, enquanto ciência do espírito, o espiritismo, né? Liberdade de pensamento e expressão, livre discussão. Nós não conseguimos nem ver livre discussão hoje nas casas espíritas.
algumas casas que nós não podemos fazer livre discussão. Por quê? Né? E aí, se a gente desconsidera isso que o Werneck falou, o nosso contexto histórico, né, e que a Arlene trouxe do livro aí do Tocqueville, né, falando desse contexto histórico no qual o Espiritismo se fundou aqui no Brasil, se firmou, né, nós não podemos tirar de onde ele começou aqui e por onde ele está caminhando. Só que uma coisa é a gente conhecer de onde ele veio, outra coisa é a gente achar que está tudo legal e vamos ficar por aqui, né? Esse que é o problema. O problema não é, olha, nós viemos dali, né? Estamos aqui desse jeito. Mas será que a gente não pode fazer diferente? O que nos impede de fazer diferente? Por que a gente tem que ter tanto dogmatismo? Né? Por que a gente, como a nossa colega trouxe, né? Tão bem? Por que a gente vê tanta coisa nas casas espíritas, ou ainda hoje, de acordo, assim, em desacordo com esse pensamento de Kardec, ainda no século XIX? Então, na verdade, nós estamos, assim, vivendo, tivemos a base de Kardec, mas quando chegou aqui no Espiritismo, é como se tudo aquilo que veio fosse filtrado e passasse algumas coisas, né, para o movimento espírita nosso aqui. Algumas coisas ficaram retidas, e uma delas, essa liberdade de livre discussão. Por favor, Cleia. O que você disse que a gente não tem liberdade de perguntar as coisas na casa espírita me fez me lembrar de um acontecimento que logo no início do meu estudo dentro do espiritismo, um colega, uma das palestrantes trouxe uma questão e o meu colega ele foi contextualizar hoje, falando da como nós estamos estudando, aquela questão, mas não contrariando, ele estava contextualizando. E a educadora ficou muito brava e disse para ele assim, vai perguntar para Kardec. Então, assim, realmente, há uma falta de entendimento, porque eu acho assim, se você não sabe responder, você diz, olha, eu não sei, agora eu não posso te dar essa resposta, mas na próxima aula eu posso trazer para você essa informação, né? Então, eu achei assim, foi uma tremenda falta de humildade, primeiramente, e que isso acontece em várias casas espíritas estão generalizando, mas a gente não pode mesmo debater esses temas que nós estamos debatendo aqui, né? É só para reafirmar aquilo que você está falando, da falta de liberdade que nós temos de debater algumas questões que nós não é questão de não concordar, né? De não termos É as respostas todas, né, Clê? de tentar encontrar a resposta que nós não tínhamos, não temos, né, ainda, vamos dizer assim, é isso. É. A Rita e depois a Bebete, para a gente encerrar. Na realidade, minha irmã, eu já escutei muito isso, mas eu sempre tinha uma resposta para isso. Quando falavam na casa espírita exatamente isso, vai perguntar para Kardec. A resposta é: que tal estudarmos Kardec? Porque ninguém estuda Kardec, né? O problema é esse, porque a gente não dá conta nem da codificação, e aí tem nego que vem com um monte de livro aí, dizendo que é obra complementar, Kardec, não estuda nem a codificação. Essa é a dificuldade que a gente tem muito dentro da casa espírita. Interessante, Rita, é verdade. Vamos lá, Bebete, para a gente terminar. É uma coisa muito triste, né? Porque fica tudo dogmatizado, estanque, linear na horizontal, ou na vertical, né? Que eu tenho que respeitar, ou eu sou obsediada. Então, eu sou obsediada, pronto. Agora eu arrumei um bocado de grupo com gente obsediada igual eu, incluindo esse grupo aqui, totalmente. É tudo do demônio, pode saber. Bom, gente, agora olha que interessante, né? Nós estamos percebendo aqui, nós estamos podendo olhar, né, de onde nós viemos. O que a gente quer é só isso, né? É poder olhar de onde nós viemos, mas assim, para onde nós estamos indo, né? Não dá mais para a gente
jogar o que a ciência, essa ciência metodológica que Kardec tanto valorizou, né, na estruturação do espiritismo, fora. Não dá mais para a gente fazer isso em pleno século XXI, gente. Não dá, né? Então, assim, tá bom, nós temos aqui o conteúdo espírita, que estão nos livros, que os espíritos, né, e através de um processo mediúnico dos médios, e seja qual como for, chegou para a gente, né? Mas tá bom, mas isso era naquela época, e hoje? Tem algo a acrescentar? Tem algo que nós podemos ampliar? O que a ciência já caminhou? Porque não é possível, do século XIX para o século XXI, a gente não ter caminhado, não é? Então, assim, são coisas básicas que a gente precisa de ampliar. É só isso que a gente quer, né? Poder ampliar. Mais alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Tudo bem? Todo mundo tranquilo? Tudo jóia? Então, vamos nos despedir, porque nós vamos terminar a nossa gravação. Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite a todos, Boa gente. noite. Até segunda-feira que vem, para a gente avançar. Ótima Muito semana. bom. Boa noite.